Olá, um bom dia para você. Com a aprovação da medida provisória que altera regras para investimentos do setor de tecnologia, foi destrancada a pauta do plenário e outros projetos puderam ser votados. Entre eles, o que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O primeiro item aprovado foi a medida provisória que concede isenções tributárias às empresas de informática. Em contrapartida, elas devem investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entre outros pontos, a MP aumenta de 3 para 48 meses o prazo para ocorrer esse investimento. Também foi aprovada a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A proposta prevê a atuação conjunta e coordenada de instituições de segurança federais, estaduais e municipais. O que esse novo sistema vai permitir é que haja uma integração, além de ações planejadas, também naquilo que é essencial para o enfrentamento da criminalidade, que é a informação, que são os órgãos de inteligência. Portanto, nós estamos pela primeira vez permitindo que, a partir dessa integração, haja uma troca permanente de informações entre as unidades federadas e os vários níveis dos órgãos ligados à segurança pública. São integrantes operacionais do SUSP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, peritos, entre outros, e agentes socioeducativos, responsáveis pela ressocialização de menores infratores, ponto de maior polêmica. Necessidade muito simples de diferenciar o atendimento ao adolescente que pratica ato infracional dos adultos que cometem infrações penais. Sob nenhuma hipótese, uma política como essa pode estar subordinada ao Ministério da Segurança Pública. Teria que se vincular ao Ministério de Direitos Humanos ou, quem sabe, até ao Ministério da Educação. Esse projeto é um imenso avanço, porque permitirá ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública tecer já um sistema bastante harmônico com os órgãos que hoje existem, em uma política nacional única. Os senadores também votaram um projeto da Câmara dos Deputados para permitir a defesa oral dos advogados em julgamentos de medida liminar em mandado de segurança, no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a defesa não se manifesta sobre eventuais violações de direitos individuais ou coletivos, devido a uma vedação do regimento interno da Suprema Corte. Além disso, os nomes de Rodrigo Limpe Nascimento e Sandoval de Araújo Feitosa Neto foram indicados como diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A criação do Sistema Único de Segurança Pública, que tramitou em regime de urgência aqui no Senado Federal, agora segue para a sanção do presidente da República. Hoje é quinta-feira, dia de reunião na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vamos então conversar com o nosso comentarista Marcos Magalhães. Bom dia, Marcos. Bom dia. Hoje serão ouvidos 2 diplomatas indicados para embaixadores, não é isso? Bom dia, Tiago. Bom dia a você. Sim, hoje vão ser sabatinados indicados para a Embaixada do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e para a representação do Brasil junto à União Europeia, Marcos Bezerra Abas Galvão. No caso do Líbano, o importante a ressaltar é a grande relação afetiva entre os dois povos. Vive no Brasil mais de 7 milhões de libaneses e seus descendentes, a começar pelo próprio presidente Michel Temer. E mais de 17 mil brasileiros vivem no Líbano, quase todos com dupla nacionalidade. Desde 2011, cabe a um oficial brasileiro comandar a Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. É bom lembrar que o Líbano já enfrentou uma dura guerra civil e está ao lado da Síria, onde se encontram atualmente os maiores conflitos do Oriente Médio. Na área econômica, o Mercosul e o Líbano começaram a negociar há 2 anos um acordo de livre comércio. Mas um acordo bem mais amplo, Tiago, está sendo negociado há 20 anos com a União Europeia. E o resultado dessa negociação pode sair neste ano, não é isso? Sim, os 2 blocos esperam concluir neste ano as negociações. O novo embaixador, caso seja aprovado, deverá estar em Bruxelas, a capital da União Europeia, no momento da assinatura do acordo de associação birregional.
As negociações, que andavam paralisadas, foram retomadas em maio de 2016, com a troca de ofertas de acesso a mercados. Desde então, aconteceram 11 reuniões negociadoras, além de um encontro em janeiro deste ano de ministros do Mercosul com comissários europeus de comércio. Esse acordo vai ser muito importante para o Mercosul e para o Brasil em especial. Em 2017, o intercâmbio comercial do Brasil com a União Europeia chegou a 67 bilhões de dólares. O intercâmbio com a China, maior parceiro comercial do Brasil, foi de 75 bilhões no mesmo período. Além disso, os países da União Europeia são os que mais investem no Brasil. Os europeus são responsáveis, Thiago, por quase metade dos investimentos estrangeiros no Brasil. E falando em Europa, né, também está em pauta um acordo entre o Brasil e a Ilha de Jersey, não é isso? Pois é, Thiago. A Ilha de Jersey está perto da costa da França e é conhecida como um paraíso fiscal. A comissão vai analisar um acordo entre o Brasil e o governo de Jersey de intercâmbio de informações tributárias, ou seja, um importante instrumento de combate à evasão fiscal. Por meio desse acordo, as autoridades brasileiras poderão ter acesso a informações que ajudarão a evitar a sonegação e a lavagem de dinheiro. Mais um passo importante na luta contra a corrupção no Brasil. Tá certo. Obrigado, Marcos, pelas suas informações da área internacional. Lembrando que a reunião da Comissão de Relações Exteriores é hoje, a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho. Sim. Okay. Obrigado. Vamos então conferir agora a programação das outras comissões do Senado para hoje. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, audiência interativa para discutir o fechamento das agências dos Correios e a demissão de funcionários. Às 10 horas, reúnem-se senadores e deputados que avaliam a medida provisória 821. A MP criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. E essa reunião é para ouvir representantes das polícias federal e rodoviária. No mesmo horário, 10 horas, haverá audiência pública sobre maus tratos contra crianças e adolescentes, na CPI que investiga o tema. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito também vão tomar o depoimento de um denunciado por abandono de incapaz. E às 5 da tarde, a importância das lideranças comunitárias vai ser tema de uma audiência pública na Comissão Senado do Futuro. A CPI dos maus-tratos ouviu o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica. Fernando de Carvalho Lopes está sendo acusado de abuso sexual por ginastas que foram treinados por ele. Cerca de 40 atletas teriam relatado abusos físicos, morais ou sexuais por parte do treinador. Fernando de Carvalho Lopes está afastado da Seleção Brasileira desde o ano de 2016. À época, o técnico foi acusado de cometer abusos sexuais pelos pais de um ginasta menor de idade que era treinado por ele. No final do mês de abril, o programa Fantástico da TV Globo exibiu uma reportagem com depoimentos de vários ginastas que se diziam vítimas do técnico. Os abusos teriam ocorrido entre os anos de 2001 e 2016. Mais de 40 atletas disseram que foram vítimas do treinador. No dia seguinte à veiculação da reportagem, Fernando foi afastado de todas as funções que exercia como técnico de ginástica no clube em que trabalhava, em São Bernardo do Campo. Durante o depoimento na CPI dos maus-tratos, o ex-técnico negou as acusações. Conhece? Conheço. Dá uma olhada no que ele fala. Algum tipo dessas insinuações tem verdade? Não. Fernando disse que sempre foi muito rigoroso nos treinamentos e acredita que isso pode ter motivado algum tipo de vingança por parte dos atletas. Eu nunca fui um técnico manso, pelo contrário, extremamente rígido. As crianças treinavam muitas vezes chorando, porque tinham que cumprir suas tarefas, mesmo no pós-treino, quando não se concluía. E criei muitos inimigos, cortei bolsa de estudos de atletas quando deixavam de render, cortei salário de atletas, demiti auxiliares técnicos, sempre prejudicando as pessoas que não seguiam a minha linha de trabalho. Sempre fui extremamente rigoroso nas minhas ideias e convicções que levavam a um resultado. O ex-técnico acredita que os jovens que o acusam podem estar sendo induzidos. Com relação a muitos que me acusam, são os mesmos que bateram na minha porta pedindo para retornar a treinar comigo.
alegam que são abusados quando mais novos, passam-se 8, 9 anos e pedem para retornar. Isso não foi nem só um discurso meu, foi um discurso do próprio Marcos Gotto, de atletas que saíam de mim, iam para ele e voltavam para mim. Então eu acredito sim que a coisa ela vai num caminho de indução e de vingança, sim. Fernando de Carvalho Lopes autorizou que a CPI dos maus-tratos quebre o seu sigilo telefônico, fiscal e de internet. Mas o ex-técnico fez questão de ressaltar que todas as transações financeiras com os atletas passavam pela supervisão dos clubes em que ele trabalhava. O senador Magno Malta disse que vai convocar a supervisora de Fernando em São Bernardo do Campo, Ivonete Fagundes, para depor na CPI. Hoje, 17 de maio, é o dia do combate à LGBTI-fobia no Brasil. Foi nesta data que, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou da lista de doenças o termo homossexualismo. E, aliás, a forma utilizada para se tratar a atração sexual e afetiva por pessoas do mesmo sexo ou gênero é homossexualidade. Essa é só uma das várias confusões que um manual de comunicação LGBTI, lançado nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos, pretende desfazer. Uma das pesquisas sobre gênero e diversidade que serviram de base para a elaboração do manual é da professora e doutora em Psicologia Social, Jaqueline Gomes. Ela é mulher transexual. Eu tenho uma história de muita inclusão, né? Se for pensar na minha trajetória, né? Eu tive apoio da minha família, dos meus colegas de trabalho, na academia eu tenho apoio, né? Até pelo status social, né? O cargo que eu tenho, sou servidora pública, né? Tenho uma produção intelectual. Mas a Jaqueline é exceção. Um levantamento com dados nacionais feito pelo Grupo Gay da Bahia mostra que a realidade é bem diferente. O preconceito tem crescido e vem acompanhado de violência. Os registros são de um aumento de 30% nos homicídios de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais em 2017 em relação a 2016 no Brasil. Segundo a pesquisa, a cada 19 horas, uma pessoa da população LGBTI é assassinada ou se suicida vítima da LGBTI-fobia, fazendo do Brasil o país que mais comete esse tipo de crime. Esses crimes, se eles não ocorreram por uma motivação transfóbica direta, eles ocorreram porque a população trans ela é submetida a um processo de desumanização. Eles não são aceitos pela família, eles não têm acesso à educação formal e, em consequência, não têm acesso a emprego. Então, de acordo com a ANTRA, cerca de 90% das pessoas trans e travestis recorrem à prostituição e acabam, por conta disso, sendo expostas à violência. Darcy ressalta o que ele chama de outro tipo de violência, quando grande parte da imprensa divulga esses acontecimentos. Os jornais, eles confundem conceitos, chamam de gays e lésbicas, colocam o nome de batismo, ignoram o nome social da pessoa e todas as formas de violência, seja a violência física que decorreu, que deu causa à morte, como violência simbólica e dos próprios jornais. E foi por diversos enganos cometidos por meios de comunicação, além da complexidade e importância do tema, que a Aliança Nacional LGBTI decidiu publicar um manual de orientação à mídia e à imprensa. O objetivo é diminuir preconceitos, desfazer confusões, ensinar como abordar o assunto, sugerir pautas e falar dos direitos da população LGBTI. Esse manual é para ajudar as pessoas na área de comunicação, quando escrevem sobre a questão da homossexualidade, em toda a sua amplitude, utilizarem os termos de forma correta. Vai ser de grande auxílio, porque muitas vezes a gente vê a boa vontade, mas a informação é incorreta. Foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União a lei que inclui no currículo escolar a disciplina Educação Alimentar e Nutricional. Mas a medida só passa a valer daqui a 6 meses.
E o Senado começa a examinar nos próximos dias o texto da medida provisória 811, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. A proposta permite à empresa Pré-Sal Petróleos comercializar diretamente a parte do óleo devida à união nos campos de exploração do pré-sal com base no regime de partilha. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.